Alô galera, eu sou o Cristiano Jorge da Matemática e aí tô aí com vocês mais uma vez para a gente continuar desvendando aí os mistérios da matemática. Bom, a gente já vem há algum tempo falando sobre um assunto muito importante. Esse assunto cai em qualquer concurso, não tem jeito, não tem jeito. Se tem prova de matemática, se tem concurso de matemática, isso vai cair. Quem é esse assunto? Função. E aí a gente pegou desde o início falando lá da construção de uma função de maneira mais genérica e começou a desmembrar. Já falamos em função no primeiro grau e estamos falando agora aí de função quadrática, né? Lembrando que a função quadrática é aquela função que determina a seguinte relação: f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Por isso que ela é quadrática do segundo grau, né? O coeficiente, na verdade, o expoente do x, né? Esse grau, quem dá de uma função, é esse expoentezinho do x. O maior expoente do x, ele dá o grau dessa função. No caso, ax ao quadrado. Por isso ela é função quadrática. Isso aí vai implicar algumas coisas. Por exemplo, ela vai ter duas raízes, dois zeros. Por isso também ela é quadrática. Beleza? Bom, e hoje a gente vai falar de função quadrática e vai começar a falar da construção desse gráfico. A gente até já vem falando sobre isso. Hoje eu separei isso aqui como se fosse um resumo para a gente poder perceber o que você tem que fazer quando você vai construir aquele gráfico. O que você tem de importante na construção daquele gráfico. O que a gente estudou antes para aplicar na construção daquele gráfico. E aí, quais são as coisas importantes? Ó, o valor do coeficiente, lógico, que define a concavidade da parábola, se ela tem a concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo. A gente já viu, quando A é positivo maior que zero, a concavidade é voltada para cima. Quando A é menor que zero, negativo, a concavidade é voltada para baixo. Então, isso aí é o primeiro ponto importante, né? O coeficiente do A. Os zeros da função, que definem onde a função, o desenho, vai cortar o eixo x. Não tem jeito, então você determinou os zeros da função, você sabe onde essa função vai interceptar o eixo x. Das abscissas, beleza. O vértice da função é aquele valor importante, você sabe onde a parábola vai mudar a direção, lembra? Esse ponto, ou para cima lá, é o ponto do V, é o vértice que a gente já viu, que é o x do vértice, que é menos b sobre 2a, e o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Né? Ponto mínimo a gente já viu, se o a for maior que zero, e o ponto máximo, se o a é menor que zero. Bom, a reta que passa por V é paralela ao eixo 2y, o eixo de simetria da parábola, beleza? E para x igual a zero, a gente tem o valor de y aqui. Bom, aí, vamos à aplicação disso aí, prática. Para a gente poder finalizar essa parte, né, de gráfico, a gente vai falar uma coisa muito importante, que é o sinal da função. Né? Quando a gente fala em sinal, o que é o sinal da função? Na verdade, a gente vai estudar onde aquela função é positiva, onde ela é negativa. Lá em função do primeiro grau, a gente já viu isso. A gente já determinou em função do primeiro grau. Lembra? A maior que zero ou menor que zero. Né? Tinha até uma relaçãozinha, né? Cama, CA, MA, contrário de A, mesmo de A. Aqui parecido também. Na verdade, a gente tem um esquemazinho para determinar onde aquela função é positiva ou onde ela é negativa. Na verdade, quando você determina o sinal de uma função, você diz onde ela é positiva ou onde ela é negativa. Em que pontos aquela função fica positiva ou em que pontos aquela função fica negativa. Isso é determinar o sinal de uma função. No caso, a sinal função quadrática é um pouco mais complexa porque você tem o eixo, o gráfico, cortando o eixo em até dois pontos. Então você pode ter daqui um ponto positivo, um ponto negativo e outro ponto positivo. Mas é simples, beleza? Vamos lá começar então, ó. Eu tenho a função quadrática e aí eu determinei valor de x para quais y é negativa. O que está dito aqui é o que eu disse antes, né? É você dizer onde ela é positiva ou negativa. Repara que está escrito aquilo ali. Bom, e aí o que é importante quando você constrói isso também? Determinar o determinante. A gente já viu que o determinante é o delta. B ao quadrado menos 4ac. Bom, a gente tem, na verdade, para delta, três casos. A gente também já disse isso antes. O delta, ele é maior que zero. E aí, nesse caso, quando o delta é maior que zero positivo, a função possui duas raízes ou dois zeros reais e diferentes. Reais e distintos. Né? Você pode ter o delta igual a zero. E nesse caso, a função quadrática possui duas raízes ou dois zeros
reais e iguais, ou ainda, você pode ter o delta menor que zero, que é o delta negativo. E nesse caso, a função não possui raiz real, não possui zero real. Isso não quer dizer que não existe a função, que não existe o gráfico da função. Existe. Só que não tem aqueles valores de x. A função não intercepta o eixo das abscissas, que é o eixo x. Quando o delta é maior que zero, a função, como eles são valores diferentes, a função vai interceptar o eixo x em 2 pontos. Quando o delta é igual a zero, ela vai interceptar num ponto, porque eles são iguais. E quando o delta é menor que zero, não tem raiz real. Então a função não intercepta o eixo x. Bom, e aí, vamos começar, ó. Delta é maior que zero. A função admite 2 zeros reais diferentes, o que eu já disse antes. A parábola intercepta o eixo 0x, que é o eixo x, em 2 pontos. E o sinal da função é indicado da seguinte maneira. Ó, aqui, tá vendo? Você tem a função cortando quando o delta é maior que zero, o delta é maior que zero. Você pode ter, nesse caso, o A maior que zero e aqui o A menor que zero, tá vendo? A concavidade voltada para cima e a concavidade voltada para baixo. E aí, ó, aqui, tá vendo? Ó, a função cortou e interceptou em 2 eixos, né? Na verdade, esse pedacinho aqui, ó, você tem a função chamada de positiva, nesse pedacinho negativa e nesse pedacinho positiva. Aqui, ó, nesse pedaço aqui a função é negativa, menor que zero. Aqui ela é positiva, maior que zero. E aqui, negativa, menor que zero. Tem até um esquemazinho, se você quiser guardar, que até de repente te ajuda na hora que você vai determinar se a função é positiva ou negativa, em que pontos isso acontece. Qual é o esquema? Quando o delta for maior que zero, você tem esse esquema aqui, ó. Ó, mesmo sinal do A, aqui é o sinal contrário do A e aqui é o mesmo sinal do A. Então, ó, MA, mesmo sinal de A, CA, sinal contrário de A e MA, mesmo sinal do A. É isso que funciona, ó, porque aqui o A é maior que zero, então, ó, aqui, mesmo sinal do A, positivo, por isso é positivo. Aqui, sinal contrário do A, negativo, e aqui, positivo. Quando você tem para baixo, é a mesma coisa. Mesma coisa. Mesmo sinal do A, sinal contrário do A, e aqui mesmo sinal do A. Só que agora o A aqui, ó, é negativo, por isso que é negativo. Então aqui vai ser menos, mais e menos. Aqui, ó, mais, menos e mais. Então, o que significa isso? Para qualquer valor que você pegar do x2 para lá, a função vai ser positiva. Se você pegar qualquer valor do x1 para cá, a função vai ser positiva também. Se você pegar qualquer valor nesse intervalo, a função vai ser negativa. Entenda, na verdade, eu sei, por exemplo, que aqui eu tenho valores negativos. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Aqui, o que eu estou dizendo, quando eu boto aqui maior que zero positivo, qualquer valor que você pegar para cá, mesmo que ele seja negativo, quando você colocar na tua função, a tua função vai assumir um valor positivo. É isso que significa estudar o sinal de uma função. Em que partes a tua função é positiva ou negativa. Né? É igual aqui, lógico que aqui eu tenho valores positivos, por exemplo, entre 1 e 4, valores positivos. Mas eu pego, por exemplo, o 2, substituo na tua função e ela vai dar o quê? Uma função vai dar negativo. Então isso significa estudar o sinal da função. É você pegar os pontos em que ela vai assumir valores positivos ou negativos, beleza? Então aqui, ó, a gente pode dar esse esqueminha. MA, CA, MA. Se o A for positivo, começa com mais, depois você vai intercalando. Mais, menos, mais. Se o A for negativo, você vai intercalando. Menos, mais, menos. O que comanda é o primeiro, que é o mesmo sinal do A. É o MA. Ele é que comanda. Beleza? Bom, vamos continuar. A gente viu o primeiro caso com delta maior que zero. Né? Isso aqui está tudo dizendo o que eu já falei. E aí o segundo caso, com delta igual a zero. E quando delta é igual a zero, eu disse para vocês que a função ela vai interceptar, a parábola vai interceptar o eixo x num ponto só. Porque na verdade você tem dois valores iguais.
Então aqui, nesse caso, o A é maior que zero. E aqui nesse caso, o A é menor que zero. Né? Bom, beleza. E aí quando isso acontece, ó, pra cá eu tenho valores positivos e pra cá eu tenho valores o quê? Positivos também. Aqui, quando A é menor que zero, pra cá eu tenho valores negativos e pra cá, valores negativos, né? Quando a gente vê maior que zero é porque é positivo, por isso que é positivo, tá vendo? Quando eu tenho menor que zero é negativo, por isso que aqui é negativo e negativo. Beleza. Ah, Cristiano, mas tem alguma relaçãozinha, como você mostrou no outro, um macetinho? Tem. Lá, quando você tem dois valores distintos, você tem 3 pontos lá no gráfico. Então, MA, CA, MA. Mesmo sinal do A, sinal contrário do A e mesmo sinal do A. Aqui também tem. Qual é o macetinho aqui? Ó, cortou nesse ponto, pra cá. Repara que aqui eu tenho 2 partes só, pra cá e pra cá. Aqui é o mesmo sinal do A e pra cá também é o mesmo sinal do A. Qual é o sinal do A? O A é maior que zero? É, então pra cá ele é positivo e pra cá ele é positivo. Por isso que aqui tá maior que zero e aqui tá maior que zero. Então você pode usar esse esqueminha também. Aqui também, mesma coisa, ó. Você tem aqui, ó, passou aqui, você tem dois pontos, pra lá e pra cá. Continua o mesmo esquema. MA, MA. Mesmo sinal do A e mesmo sinal do A. Só que o A aqui agora é o quê? Menor que zero. Então aqui é menos e aqui menos. Por isso que aqui é negativa e aqui é negativa. Viram a diferença? No primeiro caso, a função divide essa parábola, ela divide lá o gráfico em 3 partes, aqui divide em 2. Né? Qual é o sinal? Macetinho, MA, se o A é positivo, mais e mais. Se o A é negativo, menos e menos. O que significa isso? Se você pegar qualquer valor para cá, a tua função vai assumir um valor positivo. Se você pegar qualquer valor para cá, a tua função vai assumir um valor positivo também. Nesse caso, você pegou qualquer valor para lá, a tua função vai assumir um valor negativo. Pegou qualquer lugar para cá, a tua função vai assumir um valor negativo. Beleza? Então a gente já viu o primeiro caso e o segundo caso. Sempre olhando para o discriminante, para o delta. A gente já viu o delta maior que zero, possui 2 raízes reais diferentes. O delta igual a zero, 2 raízes reais iguais. Agora a gente vai para o terceiro caso, que é o delta menor que zero. Delta menor que zero tem gente que confunde. Delta menor que zero significa que a função não possui valor real, zero real, não tem raiz real. Mas existe a função, existe o gráfico. O que esse gráfico não faz é cortar, é interceptar o eixo X. Mas ele existe. Ele está viajando, ele está voando, tá vendo? Aqui em cima e aqui embaixo. Só se liga no seguinte também, tem gente que às vezes erra de bobeira, porque coloca esse gráfico, nesse caso aqui, que o A é menor que zero, aqui em cima. Se você colocar aqui em cima, está errado. Porque eu disse antes que a função é infinita. Então, se você colocar aqui em cima, ela vai interceptar o eixo X. Em algum momento ela vai interceptar. Então, sempre aqui embaixo. Então, o terceiro caso, o delta menor que zero não tem raiz real, não tem zero real, mas tem a função. Você pode ter uma função, ó, o A maior que zero, tá vendo? Esse caso é positivo. E aqui, o A menor que zero é negativo. Então, aqui, lá no primeiro caso, a gente dividia em 3 pontos, né? Porque cortava em 2, pam, pam, pam. No segundo caso, dividia em 2 pontos. E aqui, só tem um, é uma coisa só. Pra cá, pra cá. É. Nesse caso, o A maior que zero são todos os valores positivos, por isso que está maior que zero. Nesse caso, o A menor que zero são todos os valores negativos, por isso que está Y menor que zero. Ah, tem um macetinho aqui também, Cristiano? Tem. Quando ela é positiva, ó, o macetinho é MA, mesmo sinal do A. No caso, A maior que zero, ó, então é positivo. Qualquer valor que você pegar aqui, vai dar positivo. Ah, e aqui quando a função tem a concavidade voltada para baixo, o A não é menor que zero? É. Também vale o esquema. MA, mesmo sinal do A. Qual é o A nesse caso? O A é menor que zero? Menos. Então, tudo menos. Então, qualquer ponto que você pega aqui nessa função, qualquer valor para cá, ela vai ser positiva. Qualquer valor que você pegue para cá, ela vai ser o quê? Negativo. Beleza? Vamos ver agora aí uns exemplos sobre isso. Bom, ó, primeiro exemplo. O número de pontos em comuns aos gráficos das funções é. Então ele quer saber quais pontos em comum tem aí nesses 2 gráficos. Você pode até construir os 2 gráficos,
né, utilizando aí, de repente o coordenado vértice, da função, beleza, tá aqui, tá construído o primeiro do f de x, que é isso aqui, e o segundo do g de x, que é isso aqui. Se você olhar para esse gráfico aqui, para esse desenho, ó, você tem algum ponto em comum? Não, não tem. Então, quantos pontos em comuns tem? Nenhum, zero. Letra A. Beleza. Se você não fizer o desenho, você pode usar isso aqui, uma continha, um algebrismozinho. Ó, para ter ponto comum, né, tem que ter uma igualdade. Então, f de x tem que ser igual a g de x. Ó, juntei as duas funções, f de x, que é a primeira, igual a g de x, que é a segunda. Joguei o x para cá, tá vendo? Cheguei a essa outra função, né, simplifiquei ela. E aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Quando você baixar os valores de x aqui, x ao quadrado é igual a menos 1. Raiz de menos 1 tem? Raiz real? Não. Raiz real não. A função está definida para os números reais, então não vale. Então tem ponto comum? Não tem. Então ou a gente fez usando o gráfico, o desenho, fez o desenho das duas, né, e reparou através do desenho que não tem ponto comum, ou você usou essa continha aqui. Ponto comum tem que ter igualdade. Tem igualdade? Não tem ninguém ali na igualdade, porque não deu o número real. Beleza? Vamos a um exemplo, ó. Estude o sinal da função, interessante, do que a gente falou antes. Ó, eu tenho essa função aqui. A gente vai determinar quando é que essa função é positiva ou negativa. Ah, Cristiano, ela não pode ser nula? Pode, cara. Mas o nulo é em cima de quem? Do x. A gente já viu, é o zero da função. Então, nesses pontos aqui, ó, do zero da função, ela é nula. Aí a gente vai determinar onde é positiva e onde é negativa. Beleza? Bom, vamos lá. O que a gente pode fazer nessa função? Vamos achar o x. Primeira coisa, quer estudar o sinal da função? Tem que achar os zeros da função. Tem que achar o x dessa função. Os dois valores de x. Vamos lá, ó. E aí você pode achar usando Bhaskara, usando o que você achar melhor. Vamos fazer aqui rapidinho. Usei Bhaskara aqui e achei os zeros da função 4 e menos 2. Vamos lá, ó. Vamos colocar no desenho, ó. Aqui isso não interessa o gráfico todo, um esboçozinho bem simples dá pra gente identificar. Coloquei aqui numa retazinha só do x, o y nesse caso nem interessa, botei o primeiro ponto menos 2 e o segundo ponto 4. E aí, você tem que lembrar daqueles esquemas, lembra? A gente viu três possibilidades, o delta maior que zero, o delta igual a zero e o delta menor que zero. Esse caso aqui, o delta é maior que zero, ele é positivo. O que isso implica? A função possui dois valores reais e diferentes. É o que aconteceu. Quais são os dois valores de x? Menos 2 e 4. Lembra do esqueminha? Ó, lembra? Ó, mesmo sinal do A, sinal contrário do A, mesmo sinal do A. Então aqui, ó, vamos lá. Mesmo sinal do A, o A é positivo, então aqui é mais, aí você vai só trocando. Mais, menos, mais. Ali está o sinal da função. Nesse desenho você já identifica. Se você quiser elaborar melhor, se for uma questão de repente dissertativa, se tiver que escrever, é mais fácil você colocar aqui, ó. O y igual a zero, lembra? A gente já viu? Quando é que ela é igual a zero? Quando é que ela é nula? No zero da função, tá aqui. Quando é que o y é maior que zero? Quando é que ela é positiva? Ó, quando o x é maior que 4 ou x menor que 2, menos 2, tá aqui. E quando ela é negativa? Quando é que tem o menos? Ó, nos valores que estão entre menos 2 e 4. X variando de menos 2 a 4. Então, na verdade, isso aqui é a tradução daquele desenho. Com o desenho, você já consegue perceber. Mas você escrevendo isso aqui fica mais claro para quem está vendo. Tá? Mas o que está acontecendo aqui? Ó? Se você pegar qualquer valor maior que 4, ela é positiva. Se você pegar qualquer valor menor que menos 2, ela é positiva. E se você quiser pegar qualquer valor entre 2 e 4, ela é negativa. Né? Isso significa que, né, você até pode falar, pô, Cristiano, aqui menos 2 para cá é positiva? É. Qualquer número que você pegue menor que menos 2, por exemplo, pega o 0, se jogar aqui, vai dar positivo. Se você pegar qualquer valor maior que 4, pega o 5, jogar ali, também vai dar positivo. Agora, se você pegar um valor entre menos 2 e 4, por exemplo, 3, joga o 3 ali, a função vai ser negativa. Né? Então, reparem que isso é muito importante. Muito importante. Você consegue afirmar o comportamento de uma função. Quando ela é positiva, quando ela é negativa, quando ela é nula. A gente já viu que ela é nula onde? Lá no eixo, no ponto de x, no zero da função. Né? Então, recapitulando hoje, o que a gente viu de importante demais? Né? O que a gente viu?
A gente viu o sinal, o estudo do sinal da função. E aí, você tem que estar ligado no delta, no discriminante. O discriminante, ele tem três possibilidades. Ele pode ser maior que zero, ele pode ser igual a zero e ele pode ser menor que zero. O determinante maior que zero implica que a função possui duas raízes, ou dois zeros, reais e distintos. O determinante igual a zero implica que a função possui dois zeros, reais e iguais. E quando o determinante é menor que zero, a função não possui raiz real. Beleza, primeira coisa é isso. E aí você estudar o sinal da função, é você determinar onde ela é positiva, onde ela é negativa. E onde ela é nula, que é o zero da função. Quando o determinante é maior que zero, lembra do esqueminha? MA, CA e MA. Você tem a parábola em três partes, o gráfico em três partes. MA, mesmo sinal do A. CA, sinal contrário de A. MA, mesmo sinal do A. Se o A for positivo, mais, e depois você vai intercalando. Mais, menos, mais. Para baixo, quem é o primeiro sinal? Menos. Menos, mais, menos. Quando o delta é maior igual a zero, a parábola, a função fica dividida em duas partes. E aí qual é o esqueminha? MA e MA. Mesmo sinal do A e mesmo sinal do A. Se o A for positivo, positivo aqui, positivo desse lado. Se o A for negativo, negativo desse lado, negativo desse lado. Beleza. E se o delta for menor que zero? Delta menor que zero não possui raiz real, mas tem gráfico, tem função. Então, ó, lembra? A função vai ficar viajando, ela fica voando. Você tem o eixo X, o A menor que zero, ela fica lá para cima. O desenho está aqui. Não corta o eixo X, mas a função está ali viajando. E aí, quem é o sinal dessa função? Qual é o esqueminha? MA. Então, ó, se ela é positiva, é tudo positivo. Quando você tem essa parábola voltada para baixo, só o detalhe, não vai fazer em cima do eixo X, senão ela vai cortar, não pode. É lá embaixo. Qual é o esqueminha? MA. Só que para baixo o A é negativo, então é tudo negativo. Então não esquece do macete. Primeiro caso, MA, CA, MA. Mesmo sinal do A, sinal contrário do A, mesmo do A. Segundo, MA, MA. Quando o delta é igual a zero. Mesmo sinal do A, mesmo sinal do A. Terceiro caso, só tem o quê? O valor, é uma parte só. Mesmo sinal do A, MA. Beleza? Bom, isso muito importante, se liga nisso, não dá mole, isso está sempre aparecendo de maneira direta ou indireta, né? Às vezes o cara na sutileza joga uma questão, né? Ah, sabendo que a função é positiva no ponto tal, opa, ele jogou esse conceito para você. Sabendo que a função é negativa num ponto tal, opa, tá lá, jogou de novo esse conceito para você. Né? A função é nula no valor tal, você já sabe que é no zero da função. Então se liga nisso, é muito importante. Guardem esse esquema para você poder aplicar com tranquilidade. Valeu, galera. Um abraço para todo mundo. Até uma próxima aí.